Olá pessoal, essa é mais uma aula relâmpago, tá? Na aula relâmpago a gente aborda um tópico diferente do que a gente está vendo no mini curso. Enquanto lá estamos indo para transistores bipolares, aqui a gente está vendo amplificadores operacionais, para dar um relax na mente. Tá? Então vamos ver aqui os tipos de realimentação. Então nós temos o sistema sem realimentação, com realimentação positiva e com realimentação negativa. Então o que é que vem ser isso aqui? Na realimentação, no sistema sem realimentação, nós não temos o controle do ganho. Então, o ganho aqui, o ganho em relação ao sinal de entrada, é dado pelo que é especificado pelo fabricante no datasheet. Então, aqui nós não temos controle sobre o ganho, tá? O que não é interessante em algumas aplicações. Entretanto, isso ele pode ser utilizado em comparadores. Em sistemas com comparadores, essa configuração ela pode ser utilizada, é bastante interessante. Temos agora a realimentação positiva, tá? Agora aqui também chamamos de um sistema em malha fechada. Agora nós temos elementos que definem o ganho, então nós temos uma realimentação no sistema. Então, há uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, que é dada pela relação entre esses resistores R1 e R2. Então, aqui eu tenho controle do meu ganho. Então, essa é uma realimentação positiva. Uma desvantagem da realimentação positiva é que pode levar à instabilidade no circuito. Isso não é interessante, você ter um circuito que ele tem instabilidade. Tá? Entretanto, esse tipo de realimentação é interessante quando na execução de osciladores, tá, baseados em circuitos integrados e amplificadores operacionais. Tá? Então é interessante aplicar essa configuração de realimentação positiva em circuitos osciladores. E temos a mais importante configuração de todas, que é a realimentação negativa. Tá? Ela é bastante utilizada em circuitos utilizando amplificadores operacionais. Então nós temos mais ou menos outra vez um circuito em malha fechada, tá? Onde o ganho é definido pela relação entre os resistores R2 e R1. Tá? Vamos ver lá na frente, quando vemos os amplificadores operacionais, nos cálculos. E nós temos a tensão de entrada e a tensão de saída, e existe uma relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída, que é dada pela relação matemática entre R2 e R1. Então aqui, mais uma vez, eu posso controlar o ganho. Eu posso colocar um trimpote aqui e variar o ganho do sistema, e ter infinitas aplicações. Dentre elas tem os buffers, temos os somadores, temos os integradores, diferenciadores e filtros ativos. Tá? São uma das aplicações da realimentação negativa. Então esses são os tipos principais de realimentação, tá? que vemos em aplicações com circuitos integrados ou amplificadores operacionais. Tá, ok? Então, a partir disso aí, vamos ver um circuito prático em que temos um amplificador operacional. Vamos ver aqui é tudo feito ao vivo. Amplificador operacional 741, tá? Na configuração inversora. Então o sinal de entrada ele sofrerá uma inversão na saída. Então aqui nós temos no canal 1, vou colocar aqui o canal 1. No canal 1, sinal de entrada, eu estou utilizando para o canal 1 1 volt por divisão, tá? Então nós temos 1 volt por divisão, temos no sinal de entrada, temos 1 volt de pico, 2 volts de pico a pico, tá? Então, no nosso amplificador, nós estipulamos um ganho 10. Então, vamos ver o que temos no canal 2. Agora, eu estou utilizando 5 volts por divisão. Então, quadradinho desse aqui é 5 volts. Então, nós temos 5 mais 5, 10, um pouquinho mais, em torno de 10,2 volts. E 20 volts em torno de 20 volts de pico a pico, tá? Então nós temos 1 volt de entrada e 10 volts de saída, um pouquinho mais, tá? Em torno de
Aliás, é 10.2 volts, 10.3 volts ali na saída. Então esse é um típico amplificador inversor. Então o sinal na entrada ele sofrerá uma inversão. Então aqui nós temos o sinal na entrada. Percebam que há uma inversão, a saída ela é invertida em 180 graus em relação à entrada. Por isso nós vamos ver lá, vocês estão lembrados daquela configuração que eu mostrei agora há pouco, nós teremos que o ganho é dado por menos R2 sobre R1. Essa é a relação do ganho, ou seja, se relaciona o sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então é menos R2 sobre R1. Então esse menos significa que o sinal está invertido em relação à entrada, tá? Então nós vamos ver essa inversão aqui. Enquanto o sinal na entrada, no sinal original ele é negativo, na saída ele é positivo. Quando ele for positivo na entrada, ele é negativo na saída e assim sucessivamente, tá? Então ele está invertido em 180 graus. Podemos comprovar isso aqui, observando a sua figura de Lissajous, tal que mostra que eles estão defasados em 180 graus, tá? Então, essas são algumas características dos amplificadores operacionais e as suas aplicações são infinitas, tá? Lembrando que essa configuração inversora tem um grau de importância comparando com os transistores na configuração emissor comum. E tem série de aplicações, só relembrando, como buffer, que é o seguidor de tensão, como também é conhecido esse circuito, o buffer, circuitos somadores, circuitos integradores, circuitos diferenciadores. Então tem circuitos subtratores, então, que é o diferencial. Então tem uma série de aplicações encontradas dentro da eletrônica. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, até a próxima aula relâmpago.